De qualquer forma, há pouco estava tendo uma reunião no gabinete de crise, lá da ADEMA. A gente vai para lá para saber como estão sendo discutidas as medidas com relação às manchas de óleo, mas nós enviamos também esses vídeos para o pessoal da ADEMA. Aqui na Janela da Informação, Sara Medeiros com você, boa tarde. Olá, Ricardo, boa tarde. Pois essa reunião acontece desde o início da manhã. Aqui está sendo demonstrado o mapeamento, Ricardo, das áreas que estão afetadas e as áreas também que precisam ser protegidas. A gente vai conversar com o Gilvan, que é o presidente da ADEMA. Gilvan, essas reuniões vocês estão realizando constantemente. Infelizmente, essas manchas continuam chegando. E o que é que se pode fazer já de imediato para conter pelo menos o avanço dessa mancha nos rios, nos manguezais? Isso, o que tem que se fazer é o que o Estado de Sergipe está fazendo diante do órgão ambiental, no sentido de chegar ao ponto de conseguirmos colocarmos nessas áreas de sensibilidade, colocarmos essas barreiras. Então, o que nós estamos fazendo desde o início do dia diante dos estudos apresentados, as melhores ações no sentido de implementar essas barreiras nos nossos rios. Nós estamos, inclusive, aqui, Ricardo, acompanhando mais uma dessas reuniões. Hoje, quem que está aqui, Gilvan? Nós iniciamos o dia com reunião técnica com os servidores da ADEMA e também com as empresas que têm know-how em prestação de serviço emergencial, que já fazem isso para as grandes empresas como a Petrobras, por exemplo. Então, essas empresas já têm todo um conhecimento técnico, inclusive estudos, né, de toda a nossa área sofredora desse acontecido, e nós estamos traçando nesse momento as melhores ações no sentido de colocações de barreira em alguns locais. Agora, para que essas empresas elas entrem em ação, já que são empresas privadas, né, é preciso também que cheguem esses recursos do governo federal para que vocês possam fazer a contratação dessas empresas? Isso, já foi reconhecido, o governo federal reconheceu, né, a situação de emergência do Estado. Agora é preciso que de forma efetiva o governo federal possa aportar valores para que haja contratação para toda uma situação emergencial que de fato requer no nosso Estado. Ou seja, essas empresas elas têm esse know-how, já demonstrou aqui. Agora, falta realmente essa questão burocrática. Falta exatamente o comando, né, no sentido de que essas empresas possam atuar, né, nas áreas emergenciais que já são pontuadas, já são previamente delineadas, para que possamos termos de fato a implementação dessas barreiras nos locais, nas áreas sensíveis. Inclusive essas empresas elas já têm esse plano, né, de ataque emergencial, digamos assim? Isso é um plano exatamente aprovado entre o IBAMA, a própria Petrobras e toda uma situação de acontecimento nesses pés, para que as empresas dêem o seu start, né, no sentido de fazer exatamente a política emergencial. Gilvan, vou pedir licença aqui para você. Ricardo, a gente tem inclusive aqui esse mapa aqui que estava sendo demonstrado aqui para o presidente da ADEMA. A gente vai conversar também com o biólogo de uma dessas empresas. Vou pedir até para a gente apagar um pouquinho a luz, ao Hudson, para mostrar, porque ele vai explicar para a gente, o João, como é que está hoje a situação. Vocês têm todo esse mapeamento aqui da costa litorânea aqui do estado de Sergipe. Boa tarde. Boa tarde. Certamente a gente tem aqui um banco de dados geográfico já em tempo real de toda a costa do Sergipe. E esse banco de dados, ele concentra todas as informações ambientais necessárias para as ações. Então aqui a gente vê, por exemplo, todos esses tags coloridos representam toda a fauna presente na área, já reconhecida em cada ponto. Então são aves, quelônios, invertebrados, peixes, esses animais que estão em locais pré-definidos. Esses polígonos mostram áreas de concentração também da fauna, como tartarugas marinhas, que estão iniciando a época reprodutiva, cetáceos como o boto cinza, que se concentra aqui na linha de costa. E a gente tem também nesse mapa os ambientes costeiros definidos com colorações diferentes. Essas cores definem a sensibilidade deles ao óleo, desde o menos sensível até o vermelho, que é o mais sensível, que é no caso dos manguezais. Se a gente der um zoom aqui, por exemplo, nessa região aqui do Rio Sergipe, a gente vê esses polígonos vermelhos, que são os manguezais, mais sensíveis ao óleo, esses polígonos laranjas, que são as planícies de maré, e os
organismos presentes nessas áreas, inclusive pontos de reprodução. Além disso, o mapa, que ele é atualizado em tempo real, ele tem também os procedimentos e estratégias de resposta, já previamente definidos. Então, os procedimentos de contenção, de proteção e de remoção do óleo, as áreas prioritárias que têm que ser protegidas, como os manguezais, as áreas de deflexão, que são áreas de desvio do óleo para regiões menos sensíveis, todos esses procedimentos de resposta já são previamente definidos e atualizados de acordo com a evolução da emergência. Então, essa é uma ferramenta em tempo real fundamental para a gente poder agir ao longo da contingência. Vocês, inclusive, prestam serviço para uma empresa, né, a Celsi, que o que está sendo feito através da Celsi já é por conta desse start que vocês têm para poder realizar esse trabalho de contingência, desse plano emergencial para desastre ambiental? Com certeza, num cenário como esse, todas as informações, os recursos, a força-tarefa dos planos de emergência que já foram aprovados são colocados a serviço dessa emergência, que é uma mancha órfã que veio de fora. Então, todos esses recursos são considerados durante as ações de resposta. Pois é, obrigada, viu, João, pela explicação. A gente volta a conversar aqui agora depois dessa explicação e como a gente pode perceber, né, essas empresas que têm todo o know-how, que inclusive atuam fora do país com desastres ambientais, está pronta para começar a entrar em ação e é o que vocês esperam, né, que esses recursos do governo federal cheguem o mais rápido possível para que essa contratação dessas empresas privadas possa ser efetivadas e eles entrem em ação? Isso, é o que nós estamos aguardando, né, que venha ser dado o start inicial para que nós possamos, de fato, implementar nessas áreas sensíveis tudo aquilo que vem garantir uma mitigação desses impactos já sofridos. Hoje, por exemplo, Gilvan, novas manchas em rios apareceram, inclusive lá no São Brás, no Rio do Sal, onde ainda não havia aparecido. Hoje, mais essa má notícia. Isso, a gente está sendo a todo instante atualizado com essas informações e o lamentável é que a gente já consegue visualizar que em rios que não fazia nesse momento uma preocupação, até por conta de toda uma situação de dinâmica, vento e maré, mas que nós estamos vendo a chegada desses óleos em outros rios que não fazia nesse momento, diante de estudos apresentados, uma preocupação para a equipe técnica da DEMA. Gilvan, essa mortandade de camarões lá em Brejo Grande, vocês podem também já atribuir a essa mancha de óleo ou ainda é cedo? Olha, a gente não pode dar conclusões do que de fato tem ocorrido. As equipes estão nesse momento no local fazendo um acompanhamento técnico, tanto da análise da água, como também em todo o entorno ali daquele polígono. Então, para esse momento, a gente não pode afirmar que tem alguma conexão com o ocorrido, mas de qualquer forma, nós estamos atentos e preocupados com todo o cenário que nós estamos vivendo com esse desaparecimento dessas manchas aqui no nosso litoral sergipano. Gilvan, obrigada, viu, pelas informações. Obrigada também ao biólogo. Ricardo, é com você. Obrigado, Sara Medeiros, ao vivo lá da sala de gabinete, onde acontece essa reunião desde o início da manhã. A reportagem completa você vai ver à noite no Jornal do Estado com Gilvan Fontes.